O Evangelho da Infância segundo Tomé. A ficção de Jesus criança. Quando pensamos em Jesus, o imaginamos como o Salvador compassivo, cheio de amor e sabedoria, descrito nos evangelhos canônicos. Mas, no Evangelho da Infância segundo Tomé, ele é mais parecido com um personagem de filme de terror infantil. Temperamental, vingativo e com poderes que usa de forma, digamos, questionável. Prepare-se, porque essa história apócrifa é tão fantasiosa que nem mesmo Hollywood conseguiria superar. 1. Quem escreveu essa obra de ficção? Assim como o livro de Enoque, o Evangelho da Infância segundo Tomé, também é um pseudepígrafo. Isso significa que seu autor atribuiu a obra a alguém famoso neste caso, o apóstolo Tomé, para tentar dar credibilidade ao texto. Mas a verdade é que Tomé não escreveu nada disso. Os estudiosos datam o livro entre os séculos II e III depois de Cristo, muito tempo depois da morte de Tomé e de qualquer testemunha ocular de Jesus. Ou seja, quem o escreveu provavelmente não conhecia Jesus pessoalmente e nem tinha acesso a informações confiáveis sobre sua infância. Era mais um escritor criativo que decidiu usar o nome de um apóstolo para inventar histórias mirabolantes. 2. Onde foi encontrado? Fragmentos do Evangelho da Infância de Tomé foram encontrados em várias línguas antigas, como grego, sírio e latim, indicando que ele foi lido por alguns grupos cristãos primitivos. No entanto, sua popularidade estava concentrada entre os gnósticos, grupos heréticos que adoravam reinterpretar o cristianismo com elementos místicos e filosóficos. Para a igreja primitiva e os verdadeiros seguidores de Cristo, esse livro era tão confiável quanto um episódio de desenho animado. 3. Os detalhes absurdos. O Jesus que descaracterizaram. Se você acha que conhece Jesus, este apócrifo vai desafiar suas certezas, mas não de forma positiva. Aqui estão algumas das passagens mais absurdas e polêmicas do livro. Jesus, o menino milagroso e vingativo. Aos 5 anos, Jesus molda pássaros de barro em um sábado e os faz voar só para provar seu poder. Parece fofo, até que um vizinho o denuncia por quebrar a lei do sábado. A resposta de Jesus? Ele amaldiçoa o homem, que cai morto no mesmo instante. Brigas de playground? Não com Jesus. Uma criança esbarra em Jesus enquanto ele anda pela vila. O que ele faz? Amaldiçoa a criança que cai morta no chão. Sim, nesta versão, Jesus pune a falta de educação com a pena de morte, cegando os adultos. Quando um vizinho reclama que Jesus matou seu filho, com razão, né? O menino cega o homem como resposta educativa. Porque, claro, nada ensina melhor do que uma boa vingança sobrenatural. Desafiar Jesus na escola? Pior ideia da sua vida. Um professor tenta ensinar Jesus, mas o menino responde humilhando o homem com sua sabedoria divina e, de quebra, o amaldiçoa, causando dano físico. No final do Evangelho, há algumas histórias onde Jesus usa seus poderes para curar doentes e ajudar a família de José. Mas, sinceramente, é difícil esquecer os eventos sombrios do início do texto. 4. Argumentos a favor do apócrifo. Ou, como tentar defender o indefensável. Os defensores do Evangelho de Tomé apresentam alguns argumentos para tentar validá-lo, mas vamos analisá-los com a devida dose de realidade. Preenche o vazio sobre a infância de Jesus. Os evangelhos canônicos falam pouco sobre a infância de Jesus, exceto por breves relatos em Mateus e Lucas. Mas inventar histórias absurdas não é preencher lacunas, é fantasia e ficção, baseado em tradições orais. Tradições orais podem ser úteis, mas precisam ser confiáveis. O problema aqui é que essas histórias mais parecem uma mistureba entre mitologia grega e folclore local, sem qualquer conexão real com a verdade bíblica.
era lido por alguns grupos cristãos primitivos. Sim, o Evangelho de Tomé foi popular entre os gnósticos, mas isso não é exatamente um endosso confiável. Os gnósticos eram famosos por criar narrativas que contradiziam o cristianismo apostólico. 5. Por que não tem relevância? Contradições com a Bíblia. Os evangelhos canônicos deixam claro que Jesus foi uma criança obediente e equilibrada, crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:40 e 52. O retrato de Tomé, por outro lado, mostra um menino caprichoso e vingativo que contradiz completamente o caráter divino e amoroso de Cristo. Natureza fantasiosa. Os milagres atribuídos a Jesus são exagerados, infantis e incompatíveis com o propósito dos milagres na Bíblia, que sempre glorificavam a Deus e ajudavam as pessoas. João 11:4. Escrita tardia. O Evangelho de Tomé foi escrito no século II ou III, muito tempo depois da morte dos apóstolos, e não reflete os ensinamentos originais do cristianismo. 6. Um apócrifo para o esquecimento. O Evangelho da Infância. Segundo Tomé, é no máximo uma curiosidade histórica, mas está longe de ser relevante para a fé cristã. Seu retrato distorcido de Jesus como um menino vingativo e destrutivo contradiz completamente a Bíblia, e ofende a lógica mais básica. Então, da próxima vez que você ouvir alguém mencionar esse apócrifo, lembre-se: ele é tão útil para entender Jesus, quanto um conto de fadas é para estudar história. A Bíblia já nos dá tudo o que precisamos saber sobre a infância de Cristo sem as fanfics. E você, já havia ouvido falar desse livro apócrifo?